observar a forma como o Evangelho pode modificar a vida das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre compaixão e misericórdia. Jesus veio a esse mundo para mudar totalmente a forma que nós enxergamos a vida, em que as pessoas enxergam o outro. Ele mostrou o que é valorizar a vida. Jesus valorizava cada ser humano. Aqueles que ninguém dava valor, é aqueles mesmo que Jesus ia ao encontro. E depois desse encontro, a vida delas não poderia ser igual. Meus queridos que vieram nos visitar hoje e que estarão conosco durante essa semana, depois que você tiver um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele não deixa da mesma forma. Nós vamos começar aqui. Eu vou pedir para que abram lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 21. Provérbios, capítulo 14, versículo 21. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Eu prometo que eu não vou exceder o horário. Vou falar rapidinho aqui para vocês. Mas nós vamos meditar bastante na palavra de Deus. Vamos lá. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Quem despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Jesus veio mostrar que nós devemos ter compaixão para aqueles que não têm nada na vida. Nós temos aqui a história de Lourenço. Ele era um diácono muito generoso lá do século I. E durante uma das perseguições aos cristãos, ordenaram que ele trouxesse um oficial romano alguns dos tesouros da igreja. Sabe o que eram os tesouros da igreja para Lourenço? Os pobres, os marginalizados, os mendigos. Por causa disso, Lourenço foi queimado até a morte, por ter falado que os pobres eram os tesouros da igreja. Hoje, em Fort Lauderdale, lá na Flórida, existe um abrigo em homenagem ao diácono Lourenço, a Capela São Lourenço. Esse abrigo oferece alimentos aos desabrigados, uma caixa postal, aconselhamento, referências de emprego, chuveiros sanitários, serviço de capela e muito mais. Jesus Cristo, a missão de Jesus para os pobres, influenciou a igreja de Fort Lauderdale. Durante essa semana, eu ouvi uma pessoa muito querida, muito próxima a mim, e é cristã há muito tempo, na igreja há muito tempo, e aí ele está vivendo uma fase difícil, em que ele diz não acreditar mais em Deus. E aí ele fez um excelente trabalho durante a semana, e foi muito bonito o que aconteceu. E aí eu disse a ele, pode até ser, nesse momento você não acredita em Deus, mas Ele te ama tanto, que Ele cuida de você mesmo que você não acredite nisso. Na época do Império Romano, não existia muito a caridade. O alcance a essas pessoas era inexistente. Jesus veio para mudar tudo isso. Evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo
versículo 18 e 19. Podemos? Amém? Misericórdia? Muito bem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Vocês sabem o que é o ano aceitável do Senhor? Alguém já ouviu falar sobre o jubileu? Para os judeus, o jubileu acontecia a cada 50 anos, onde era perdoado dívidas, escravos eram libertados, e ali era o ano aceitável do Senhor. Jesus veio transformar aquele conceito, e todas as pessoas que entraram em contato com Ele tiveram o ano aceitável do Senhor. Era o jubileu para elas. Ele libertou, Ele curou, Ele transformou. E se Jesus não tivesse nascido, haveria salvação para os pobres? Jesus nasceu para dignificar os pobres. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 5, versículo 12 até o 15. Eu vou pedir a interação de vocês. Alguém, por favor, leia para mim o capítulo 5, versículo 12 até o 15, por favor. Em voz alta, para que os outros ouçam. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Amém. Jesus, ele fez algo incomum. E por isso que Jesus trouxe tão amoroso. As pessoas ficavam extremamente incomodadas com ele, porque ele fazia coisas que ninguém faria. Quem seria louco para tocar no leproso? Jesus disse. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Eu quero sim, fique limpo. Ninguém trocava naquele homem. Imagine você viver a sua vida doente e ninguém chegar perto de você, ninguém tocar em você. E quando você passasse, qualquer um que te enxergasse, tinha que gritar: leproso, leproso. Então, essa pessoa não tinha contato com Deus. Afeto, calor humano, dignidade. Jesus não só curou aquele homem, Jesus devolveu a ele a dignidade. Aqueles que entram em contato com Jesus jamais sairão desse. Quando Lucas fala dos pobres, menciona também os cegos, aleijados, leprosos, surdos e coxos. Jesus veio para libertar os pobres, os aleijados, os surdos, os coxos. Ao mencionar o leproso, Lucas se refere a uma pessoa com uma doença contagiosa e mortal, sem condições de trabalhar. Ela era separada do convívio social e dependia da generosidade e piedade dos outros. A lepra era considerada um castigo de Deus por uma pessoa.
Se uma pessoa tinha lepra, então ela cometeu um pecado gravíssimo. E por isso ela tinha aquela doença. O leproso era insultado, repelido com pedras, para que não se aproximasse dos salvadores. Jesus poderia ter passado por essa pessoa e ignorado. Imagina a forma como as pessoas estavam atrás de Jesus. Ele curava, ele libertava. Imagina se hoje Jesus estivesse por aqui, quantas pessoas estariam à volta dele, querendo ser curadas por ele? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 34. Eu vou pular alguns para a gente avançar aqui por conta do horário. 26, capítulo 8, versículo 26. A cura do endemoniado de Geraseno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos e ficavam de frente para Galiléia. Logo Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Esse homem era marginalizado. Esse homem, ninguém chegava perto dele. Ele era agressivo, ele estava possesso, ele não se vestia, ele andava nu. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo em voz forte, versículo 28, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Os demônios reconhecem que Jesus é o Deus Altíssimo. E aí, lá no versículo 30, Jesus perguntou a ele, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. E aí, naquele momento, os demônios pedem que Jesus transfira eles para corpos. E aí, os demônios foram para os corpos. E Jesus libertou aquele homem. Lá no versículo 34 diz assim, vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Observamos que Jesus teve compaixão de um endemoniado. Esse homem andava entre os sepulcros. Talvez hoje ele seria um andarilho, sem teto, sem família, que havia perdido o juízo por causa dos vícios e pecados. Jesus se importou com ele. O amor de Cristo impulsionava a igreja a ensinar, curar, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Vocês vão ver lá no livro de Atos o que o ministério de Jesus fez, as marcas que Jesus deixou na vida daqueles discípulos. E tudo que eles fizeram depois do que eles viram e ouviram a partir do que Jesus mostrou. Por isso eles foram chamados cristãos, pequenos cristos. Porque quando as pessoas olhavam para essas pessoas, para esses discípulos, eles enxergavam o próprio Cristo. Jesus nasceu para conceder uma nova vida a todos. Para a gente finalizar, eu gostaria de ler, eu gosto muito dessa história. Eu me identifico com essa história. Lucas capítulo 8, versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou quem me tocou. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão
alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. As mulheres não eram bem vistas. As mulheres ficaram à margem da sociedade. Não tinham voz. As mulheres eram usadas para procriar, para cuidar da casa, do marido. E se essa mulher era considerada inútil e impura, como essa mulher, ela não parava de sangrar, então ela era impura. E aí ela já tinha gasto tudo que ela tinha com médicos, com remédios, e nada tinha resolvido. Quando aquela mulher toca em Jesus, ela não queria deixá-lo impuro, então ela tocou no manto dele. Se eu tão somente tocar no manto dele, eu vou ficar curada. Vocês conseguem entender a dimensão dessa fé? Se eu somente tocar na borda do manto dele, eu vou ficar curada. Há alguns anos atrás, já tem 13 anos, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Não sei quem todos conhecem, mas é uma doença extremamente dolorosa. Eu tinha 21 anos na época. Eu estava no internato adventista lá em Minas. E estava feliz, aberta, trabalhando bastante. E de repente eu comecei a sentir umas dores. E essas dores me deixavam curvada, eu não conseguia erguer o corpo, era muita dor, eu não sabia de onde vinha, era uma dor terrível. E aí a preceptora do colégio falou assim: não, isso tem cara de fibromialgia. Eu nem sabia o que era isso. Quando ela falou que seria sentir dor o tempo inteiro, todo dia, toda hora, e não tinha cura, eu virei. Eu fiquei extremamente deprimida. E aí eu precisei ir embora do internato, porque eu não podia cuidar de mim, as minhas pernas travavam. Eu não podia andar. Como é que eu ia trabalhar e estudar se eu não podia nem me virar na cama sem ajuda? Então eu voltei para casa, e aí nós começamos a saga para fechar o diagnóstico. E o diagnóstico não fechava nunca, passou um ano e nada desse diagnóstico ser fechado. Eu fui em vários médicos, e fui aqui, fui lá, e vários exames, enfim, fechou o diagnóstico. Fibromialgia. Eu fiquei muito mal, muito triste, e não sabia o que fazer. E aí, uma amiga falou: Danúbia, vamos suplicar para que Deus cure você. Então eu fiz 7 cultos. 7 cultos suplicando a Deus que me curasse. E eu clamava com fervor. Vocês acham que eu não acreditava que Deus podia me curar? Eu acreditava com fundo do coração. E Deus, que no final daqueles 7 cultos, Deus ia me curar. Mas isso não aconteceu. E eu orei a Deus e falei assim: Senhor, olha só aqui, sem noção. Fala assim: Senhor, eu sou tua serva. Eu me dedico à casa do Senhor. A minha vida é dedicada ao Senhor há muito tempo. Por que o Senhor não me cura? Mas não aconteceu. Então eu entendi que não era o que eu queria na hora que eu queria, do jeito que eu queria. Então eu fiz 7 cultos para agradecer a Deus pela decisão dele na minha vida. Sabe, eu passei 10 anos sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer quase nada. Eu passava a maior parte do tempo deitada. Eu fiz minha faculdade, uma amiga me levava de cadeira de rodas para a faculdade, porque eu não conseguia entrar. E depois desses 10 anos, eu fiz uma reeducação alimentar e eu voltei a ter uma vida funcional. E hoje, quando eu estou numa sala de aula, meu coração se enche de gratidão. Porque, embora eu ainda sinta dor,
E se hoje eu estou aqui falando com vocês sobre um Deus que liberta, que transforma e que Ele não faz as coisas exatamente como a gente quer, da forma como a gente quer. Eu sonhei de uma forma totalmente diferente. Eu estaria formada lá na Praia de Minas e com uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje. Mas muitas pessoas entraram em contato comigo vivendo a mesma condição. E apesar das dores, da dificuldade que é lidar com elas, isso me aproximou de Deus de uma forma incrível. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor Jesus disse. Imagine qual seria nosso mundo se Jesus não tivesse nascido. Não é assustador pensar assim? Para mim, não. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Jesus nasceu para ser a bênção do Deus Trino para a humanidade. Queridos, hoje eu vim convidar você a entregar a Jesus toda a sua vida.